Imagine-se em um vasto campo, onde cada passo que você dá é uma decisão, um movimento em direção ao seu destino. Agora, imagine que a cada passo, uma força invisível tenta segurá-lo, sussurrando ao seu ouvido para parar, para descansar, para deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa força é a preguiça, um dos 7 pecados capitais e um dos mais traiçoeiros. Ela não ataca com fúria, mas com suavidade, com uma sedução que parece quase inofensiva. Mas não se engane, a preguiça é um inimigo poderoso, um ladrão de tempo, de propósito e, em última análise, de vida. Vamos falar de um homem, cujo nome não importa, porque ele pode ser qualquer um de nós. Ele era um homem comum, vivendo uma vida comum. Tinha sonhos, ambições, mas sempre algo o impedia de avançar. Era como se uma sombra o seguisse, uma sombra que o mantinha preso em um ciclo de procrastinação e falta de motivação. Essa sombra era a preguiça. Ele acordava todos os dias com a intenção de fazer mais, de ser mais. Mas logo depois de abrir os olhos, a voz suave da preguiça começava a sussurrar em seus ouvidos. Apenas mais alguns minutos de sono. E assim ele cedia, repetidamente. Esse homem, como muitos de nós, acreditava que sua preguiça era apenas uma questão de cansaço, de falta de energia. Mas, na verdade, era algo muito mais profundo, muito mais espiritual. O estoicismo e a preguiça. No estoicismo, essa filosofia que tanto nos ensina sobre a autodisciplina e o controle das paixões, a preguiça é vista como uma forma de rendição, uma traição a nós mesmos. Os estoicos acreditavam que a vida era uma série de desafios e que, para viver bem, era preciso enfrentar esses desafios com coragem e determinação. A preguiça, por outro lado, nos sussurra para evitá-los, para escolher o caminho fácil, o caminho de menor resistência. Nos tempos antigos, um estoico, ao se deparar com a preguiça, não a trataria como uma simples falta de energia, mas como uma batalha espiritual a ser vencida. Porque, para os estoicos, cada momento de inação era uma oportunidade perdida de crescer em virtude, de se aproximar da excelência moral. A vida para eles era curta e cada segundo desperdiçado era um segundo que nunca mais poderia ser recuperado. Nosso homem comum, no entanto, não era um estoico. Ele não via sua preguiça como um inimigo, mas como um companheiro confortável. Ele a aceitava, a abraçava, sem perceber o quanto ela estava roubando dele. Dias se transformavam em semanas, semanas em meses, e logo ele se via em um ciclo interminável de inação e arrependimento. A preguiça no cristianismo. Mas a preguiça não é apenas uma falha moral no estoicismo, é também um pecado capital no cristianismo. É uma falha espiritual, uma resistência ao chamado de Deus para cumprir a missão que Ele nos deu. Deus nos criou com um propósito, com talentos e habilidades que devem ser usados para a sua glória. A preguiça, no entanto, nos impede de realizar esse propósito, nos distancia de Deus e de nossa verdadeira vocação. Na Bíblia, somos repetidamente advertidos contra a preguiça. Provérbios, em particular, nos fala do perigo de viver uma vida de inatividade. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, diz o provérbio. A formiga, apesar de seu pequeno tamanho, trabalha incessantemente, armazenando provisões para o futuro. Nós, como seres humanos, somos chamados a fazer o mesmo, a trabalhar, a ser diligentes, a não nos entregarmos à preguiça. Nosso homem comum, porém, não lia provérbios com frequência. Ele sabia que deveria fazer mais, ser mais, mas a força da preguiça era forte demais. Ele dizia a si mesmo que amanhã seria diferente, que amanhã ele começaria a trabalhar em seus sonhos, mas o amanhã nunca chegava. E assim, ele continuava preso no ciclo de procrastinação,
sempre esperando pelo momento certo, pelo impulso certo. A preguiça e a alma. O problema com a preguiça é que ela não apenas nos impede de realizar nossas responsabilidades, ela também corrói a alma. Ela nos faz sentir inúteis, sem propósito, sem direção. E quanto mais nos entregamos à preguiça, mais difícil se torna escapar dela. É como areia movediça. Quanto mais lutamos para sair, mais ela nos puxa para baixo. Nosso homem comum começou a sentir isso. Ele começou a perceber que algo estava errado, que sua vida estava estagnada. Mas, em vez de reagir, ele afundava ainda mais na preguiça. Ela o fazia se sentir cansado, desmotivado, sem esperança. Ele começou a acreditar que nunca seria capaz de realizar seus sonhos, que nunca seria capaz de ser a pessoa que ele queria ser. E assim, ele começou a desistir. A preguiça e a fé. Mas há uma saída para a preguiça, uma maneira de escapar desse ciclo destrutivo. E essa saída está na fé, na crença em algo maior do que nós mesmos. No cristianismo, essa fé é em Deus, em sua graça e em seu poder para nos transformar. Quando colocamos nossa fé em Cristo, quando confiamos nele para nos guiar e nos fortalecer, encontramos a força para superar a preguiça. Nosso homem comum, em sua desesperança, começou a buscar algo além de si mesmo. Ele começou a orar, a pedir a Deus por ajuda. E pouco a pouco, ele começou a sentir uma mudança dentro de si. A preguiça que antes o consumia começou a perder seu poder. Ele começou a perceber que, com a ajuda de Deus, ele poderia vencer essa batalha. Ele poderia se levantar, agir e finalmente começar a viver a vida que Deus tinha planejado para ele. A oração se tornou sua arma contra a preguiça. Toda vez que ele sentia a tentação de procrastinar, de adiar suas responsabilidades, ele orava. Ele pedia a Deus por força, por motivação, por energia, e Deus, em sua misericórdia, o atendia. Ele começou a se sentir mais forte, mais determinado. A preguiça, que antes era uma montanha intransponível, começou a parecer menos ameaçadora. O estoicismo como complemento à fé. Além da fé, nosso homem comum começou a adotar princípios estoicos em sua vida. Ele aprendeu que a disciplina era essencial para vencer a preguiça. Ele começou a ver cada dia como uma oportunidade para crescer em virtude, para se aproximar do ideal moral. Ele começou a praticar a autodisciplina, a controlar suas paixões, a resistir à tentação de ceder à inércia. Ele também começou a ver o valor do tempo. O estoicismo o ensinou que o tempo era o bem mais precioso que ele tinha e que cada segundo desperdiçado era um segundo que nunca mais poderia ser recuperado. Com essa nova perspectiva, ele começou a valorizar cada momento, a aproveitar cada oportunidade de agir, de realizar, de ser mais. A transformação. Com o tempo, nosso homem comum começou a se transformar. A preguiça, que antes o mantinha prisioneiro, começou a perder seu poder sobre ele. Ele começou a agir, a realizar seus sonhos, a viver a vida que ele sempre quis viver. Ele começou a se sentir mais vivo, mais cheio de propósito. Ele começou a perceber que, com fé e disciplina, ele podia superar qualquer desafio, vencer qualquer tentação. Ele começou a acordar cedo, a trabalhar em seus projetos, a se envolver em atividades que antes ele evitava. Ele começou a sentir a satisfação que vem do trabalho bem feito, do dever cumprido. Ele começou a perceber que a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, não vem da inação, mas da ação, da realização, do cumprimento de sua missão. Conclusão: a vitória sobre a preguiça. Nosso homem comum, agora transformado, finalmente compreendeu o poder destrutivo da preguiça. Ele entendeu que a preguiça não era apenas uma falha de caráter, mas uma batalha espiritual, uma tentação que precisava ser vencida diariamente. Ele entendeu que a vida é curta,
e que cada momento desperdiçado é uma oportunidade perdida de crescer em virtude, de se aproximar de Deus, de cumprir seu propósito. Com a ajuda de Deus, com a prática do estoicismo e com um compromisso com a vida virtuosa, ele conseguiu superar a preguiça. Ele conseguiu viver uma vida ativa, cheia de propósito e significado. Ele conseguiu encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, em uma vida de ação, de realização, de serviço a Deus e ao próximo. Que possamos todos aprender com essa história. Que possamos todos reconhecer a preguiça em nossas vidas, lutar contra ela com fé e disciplina e viver a vida que Deus nos chamou a viver. Uma vida de propósito, de ação, de verdadeira paz espiritual.